Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link, você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Juntar os cacos, lamber as feridas, o torcedor do Vasco está começando a se acostumar muito mal. Depois de mais uma eliminação, o Vasco que sonhava chegar à decisão da Copa do Brasil, o que não aconteceu nesse fim de semana. A diretoria do Vasco, toda a sua estrutura, precisa começar a pensar grande. O Vasco voltar a competir e disputar títulos grandes. O torcedor do Vasco urge por isso. A festa que fez em São Januário é uma demonstração que o torcedor quer tanto voltar a gritar campeão. E aqui nesse Bom Dia Gigante vamos falar muito sobre o fim de semana que aconteceu essa eliminação na Copa do Brasil e também já projetar a semana, já que o Vasco na quinta-feira joga contra o Cuiabá em São Januário, uma partida muito importante. E mais uma vez pedir para você se inscrever na 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, a maior plataforma de apostas esportivas do planeta. Você que ainda não fez o cadastro, faz o seguinte, no primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link. Você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Você vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de R$3.000 para ajudar a apostar com o XBET, que é uma plataforma garantida pelo governo federal, tá lá na lista com credibilidade e seriedade. Com certeza você vai ter a sua aposta feita e com certeza com seu dinheiro no bolso. Grande abraço a todos vocês, já já a gente volta, agora solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando uma semana aqui no canal Atenção Vascaínos. Depois que aconteceu sábado, frustrando muita gente ficando triste, meio angustiada e até mesmo pensando em coisas ruins relacionadas ao Vasco, a gente tem que manter a cabeça em pé e, claro, trabalhar. O Vasco resta ao trabalho. Voltar ao trabalho porque ainda tem 9 rodadas no Campeonato Brasileiro e essa eliminação na Copa do Brasil não foi nada boa. Mas eu peço para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, mas se inscreve aqui embaixo no canal. Batemos mais de 259 mil inscritos, uma live de 13 horas no sábado, acompanhando todo o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, e isso muito trabalho, com credibilidade e seriedade que o canal Atenção Vascaínos impõe, e eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado aqui nesse Bom Dia Gigante. E como eu disse, no sábado o Vasco jogando em São Januário precisava vencer por um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis contra o Atlético Mineiro. Se vencesse por 2 gols, chegaria à classificação na Copa do Brasil. O time fez um primeiro tempo muito bom, competindo com o Atlético Mineiro e saiu na frente, depois de um pênalti até demorado por marcar pela arbitragem, mas o Verratti cobrou muito bem e abriu o placar para o Vasco, foi para o intervalo vencendo por 1-0. No segundo tempo, o time ficou um pouco mais tranquilo, até mais reativo, mesmo assim deixou o Atlético criar algumas oportunidades e num chute de belíssima felicidade do Hulk, o único chute que ele deu ao gol, no segundo tempo fez um golaço empatando o jogo em 1-1 e por ter vencido o primeiro jogo por 2-1, o Atlético Mineiro saiu classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Olha, o técnico Rafael Paiva, após a partida, falou muito sobre como o Vasco vai precisar trabalhar e também jogar as suas partidas no Campeonato Brasileiro para, quem sabe, sonhar com coisas maiores. Uma vaga na Libertadores, acho difícil, mas pode acontecer. É possível sim, e uma vaga na Sul-Americana é a realidade maior do Vasco nesse momento. E o técnico Rafael Paiva falou como o Vasco tem que atuar a partir de agora no Campeonato Brasileiro com esse espírito que jogou no último sábado. Confere só. Eu acho que o parâmetro que a gente tem que cobrar agora de todos nós aqui, né, nós e vocês para nós, é o que a gente mostrou no jogo de hoje. Acho que agora todos os jogos do Brasileiro são finais para a gente, porque a gente perdeu pontos que a gente não gostaria de perder.
e algumas equipes que estavam abaixo da gente ganharam alguns jogos e estreitou esses pontos agora. Então a gente precisa tratar todo o jogo como a gente tratou o jogo do Atlético aqui, como uma final, transpirar muito, correr muito, lutar muito, buscar o gol o tempo todo. Então esse jogo é uma referência do que a gente tem que fazer nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Tratar todo o jogo como se fosse o último jogo. É claro que todos sentiram essa eliminação, essa não chegada à decisão da Copa do Brasil, comissão técnica, jogadores, principalmente a torcida, mas uma pessoa ficou emblemática nessa decisão. Após o apito final, o artilheiro Pablo Verratti, artilheiro da Copa do Brasil, um dos principais artilheiros do Brasil nesse ano, chorou muito ainda no gramado de São Januário e a torcida aplaudiu o Pirata, o artilheiro do Vasco, camisa 99. O técnico Rafael Paiva, após a partida, também falou sobre o Verratti, que sentiu bastante, assim como os jogadores. Dá só uma conferida. O Verratti é um jogador que sente demais, né, esse tipo de jogo. Ele tava muito esperançoso de chegar na final. É um jogador que quer deixar um grande título para o Vasco, né? Ele é um jogador que realmente coloca a camisa do Vasco em tudo que ele faz. E para ele eu tenho certeza que a dor também muito grande, porque ele queria chegar mais longe, assim como todos nós, e é um cara que sente demais, e triste como todos os jogadores, né? E ele demonstrou com o choro lá dentro de campo. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. Venha Penedo, venha nos conhecer e venha experimentar as nossas linguiças e salsichas, as típicas comidas alemãs. Espero vocês. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança. E após o sonho terminar da Copa do Brasil desse ano, o Vasco agora foca total nos 9 jogos que faltam pelo Campeonato Brasileiro. Você tá vendo aí todos os jogos que encerraram essa última rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Vasco jogou no meio de semana. Ontem tivemos mais uma partida para fechar essa rodada entre Juventude e Palmeiras. Você tá vendo todos os resultados aí na tela e também a classificação. O Vasco tem 37 pontos, está no meio da tabela, tem um jogo a menos do que vários times no Campeonato Brasileiro, e esse jogo será realizado na quinta-feira contra o Cuiabá, em São Januário, 7 horas da noite, Vasco e Cuiabá, jogo adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Vasco agora tem a oportunidade de vencer o Cuiabá, chegar aos 40 pontos e dar uma respirada bacana no Campeonato Brasileiro. Só que ficou uma dúvida. Como o Vasco tem que partir para cima do Cuiabá, qual o Vasco que tem que entrar em campo? Será que seria a mesma equipe que entrou no jogo contra o Atlético Mineiro? Eu vou trazer aqui meu parceiro Jean Faísca, que vai fazer uma análise desse momento do Vasco e também falar como o Vasco deve reagir e também jogar contra o Cuiabá na quinta-feira. Fala, Jean, salve! Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. Uma semana que inicia com o torcedor do Vasco de ressaca. Infelizmente, pela eliminação contra o Atlético Mineiro no último sábado, o torcedor aí ficou abalado e não tem como ser diferente. Só que o Campeonato Brasileiro continua e o Vasco tem um compromisso muito importante na próxima quinta-feira em São Januário contra a equipe do Cuiabá. Eu, particularmente, não acredito que o Vasco corra nenhum tipo de rebaixamento. Como também não acredito que o Vasco vai conseguir uma vaga na Libertadores da América. Mesmo tendo a certeza que há muitas possibilidades de virar um G8, um G9, porque temos 2 brasileiros nas semifinais aí da Libertadores da América. Temos mais 2 clubes que vão fazer a final da Copa do Brasil, que um deles, o campeão aí, também estará nesse G8. Então teremos bastante vaga até a pré-Libertadores. Eu acredito que a guerra do Vasco, nessas 9 rodadas que restam, é pela Sul-Americana. Depois de um bom tempo, o Vasco precisa voltar a participar desse tipo de competição. Então esse jogo contra o Cuiabá é muito importante. E que o técnico Rafael Paiva possa encontrar o melhor cenário e a melhor equipe. Lembrando que ele vai precisar mudar a maneira do Vasco jogar nessa partida.
Contra o Galo, todos nós sabíamos das dificuldades pela qualidade do elenco do Galo, principalmente do seu ataque, com Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk. Agora é diferente, o Vasco vai precisar ser protagonista. Então o técnico Rafael Paiva vai ter que criar mecanismo para que o Vasco seja mais ofensivo e possa ir vencer a equipe do Cuiabá. A equipe, os 11 titulares, eu acho que não deve mudar muito daquilo que foi o último jogo. O que tem que mudar é a postura. Talvez marcar um pouco mais em cima, talvez deixar o Coutinho mais próximo ainda do Verratti, se a linha estiver alta. Enfim, criar mecanismos para que o Vasco possa vencer. Torcedor, o que restou é o Campeonato Brasileiro. E o Vasco tem sim uma missão, que é buscar essa vaga em competições sul-americanas. E deixo claro aqui mais uma vez, o Vasco, até o final do ano, tem 2 batalhas, uma dentro de campo e outra fora de campo. O Pedrinho e toda a diretoria vai precisar acertar e muito a questão financeira do Vasco com esse novo investidor. Pelo menos é isso que eu espero. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. A primeira informação sobre o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Vasco vai muito mal. Ontem, jogando em São Januário contra o Fortaleza, pela 5ª rodada da competição, o Vasco ficou apenas no empate em 1-1 com o Fortaleza. Saiu atrás e depois o zagueiro Lincoln, já no finalzinho do primeiro tempo de cabeça, empatou o jogo, placar final, Vasco 1, Fortaleza 1. O Vasco é o lanterna do grupo, mas tem um jogo a menos, já que o jogo contra o Atlético Mineiro não aconteceu e ainda vai ser realizado. Mas o Vasco tem que abrir o olho nesse Campeonato Brasileiro Sub-23. E hoje a CBF deve divulgar a arbitragem para o jogo entre Vasco e Cuiabá, quinta-feira, em São Januário. A gente vai ficar de olho e qualquer informação a gente traz através das nossas redes sociais no @avascaínos. E para fechar, você está vendo aí na tela uma publicação feita pelo presidente Pedrinho. Após a eliminação na Copa do Brasil, ele lamentou ao Vasco não chegar à decisão da Copa do Brasil, mas o que mais curioso em relação a essa postagem é que tivemos muitas críticas por parte do torcedor em relação ao trabalho que vem sendo feito da diretoria, principalmente na janela, não ter feito a contratação de jogadores importantes e ter contratado jogadores que sequer entram em campo, caso de Máximo Domingues e também o Jean Davi, e aí o próprio presidente Pedrinho acabou apagando essa postagem. A situação começa a ficar complicada para o Vasco. E esse quadro foi um oferecimento dos Supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E depois do Supermercados Boa Sorte, um recado importante para você é da loja Pompador. A Pompador é uma loja que fica no Bar Square, na Barra da Tijuca, onde toda segunda-feira a gente faz a live Dicas de Mendoza. Hoje, segunda-feira, vai ter 7h30 da noite. Eu sei que é feriado do comércio no Rio de Janeiro, mas a galera pode ir lá pro shopping. O shopping vai estar aberto, vai ter a live 7h30 da noite. E antes disso, passe ali na Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, para você comprar um relógio importado, um perfume, joias. Você acerta o presente certo para a pessoa que você gosta. É na loja Pompador. Tá aqui o endereço na tela, Avenida das Américas, 3555. E também o Instagram da Pompador, @pompador_square. Eu tenho certeza que você vai ter o melhor atendimento com a Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, para tudo que você está fazendo, tapete vermelho, porque chega Flávio Dias para falar um pouquinho de como vai ser essa semana do Vasco. O Vasco folgou ontem, depois da eliminação na Copa do Brasil. Os jogadores voltam hoje a treinar no CT Márcio Barbosa, já avisando esse jogo contra o Cuiabá, e são 2 partidas seguidas em São Januário. E o Flávio fala um pouquinho sobre como vai ser essa semana do Vasco e informações de bastidores também. Fique ligado. Fala aí, Flávio, bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. O Vasco voltando às atividades, se preparando para o jogo de quinta-feira contra o Cuiabá. O principal, recuperar o anímico de um grupo eliminado sábado na Copa do Brasil. É claro que o ambiente ficou muito ruim, jogadores muito abatidos, muito tristes, mas em conversas
com profissionais do Vasco, gente que trabalha no clube, que estava próximo ao grupo, a manifestação do torcedor pós-jogo foi muito importante para o grupo. Do reconhecimento de um time que lutou, de um time que brigou muito pela classificação e viu sair pelos dedos, pelo menos a chance de chegar à decisão de pênaltis. O Vasco precisa agora pensar no Campeonato Brasileiro. Tem aí 9 jogos pela frente, jogos em sua maioria aqui no Rio de Janeiro. Começa com o Cuiabá e ainda tem no Rio de Janeiro o Inter de Porto Alegre, o Bahia, o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense. Tem um jogo no Rio, mas como visitante, que é contra o Botafogo no Engenhão, o líder do Campeonato Brasileiro. E faz 3 jogos fora, além desse jogo do Botafogo, que é no Rio. Contra o Corinthians, contra o Fortaleza e também contra o Cuiabá, já que esse jogo de quinta-feira é um jogo anulado, é um jogo que foi postergado de rodadas anteriores e que vai ser pago agora. Para esse jogo de quinta-feira, a expectativa é de que Rafael Paiva mantenha o time que jogou bem contra o Atlético Mineiro. Que ele possa ter Puma mais à frente, que teoricamente teve uma boa atuação, deu volume de jogo ao Vasco, mas há de se preocupar também com a posição física, tanto de Paulo Henrique como de Lucas Piton. Jogadores que saíram muito cansados, extenuados. Assim como do volante Hugo Moura, que também cansado foi substituído por Juan Esforza. Paulo Henrique e Piton vão passar por reavaliação. Piton estava até com uma gripe, tentando se recuperar. Jogou no sacrifício no sábado, mas vai ter tempo aí para poder voltar. Vitor Luiz, que não foi para o jogo de sábado, poderá até ter uma oportunidade, se Lucas Piton não tiver a condição. A tendência, volto a dizer, se Paulo Henrique e Piton forem liberados, é que o Vasco tenha o mesmo time que começou o jogo contra o Atlético Mineiro, tendo Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Léo e Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho, Puma, Verrete e Emerson Rodrigues. Se Paulo Henrique não puder jogar, o que é mais improvável, Puma seria recuado e Ryan pode entrar numa segunda linha. Se Piton não jogar, Vitor Luiz, a princípio, estará em condição. Expectativa também sobre a recuperação, Emerson Rocha, de jogadores que estão no DM e que estão voltando, como Jair, que pode voltar a ser relacionado e talvez possa até jogar contra a equipe do Cuiabá. Mais provável para o jogo contra o Bahia no dia 28, também em São Januário. Mas contra o Cuiabá, Jair deve ser relacionado. Paulinho está ainda um pouco abaixo. Talvez para o início de novembro possa ser novamente incluído numa relação. A mesma situação com o Adson, que talvez mais para o final da primeira quinzena de novembro também seja aproveitado. David e Estrela, outros jogadores lesionados, estão fora da temporada de 2024. É esperar, lamber feridas, se recuperar e agora buscar os 45 pontos e também garantir, pelo menos, a classificação na Sul-Americana. Para a Libertadores, um pouco complicado estar no G8. A distância é grande, mas o jogo de quinta é fundamental. O Vasco vai igualar no número de jogos de Bahia com 46 pontos e do Cruzeiro com 44 pontos, e aí vai ter que brigar, porque não tem mais o confronto direto com o Cruzeiro, mas tem com o Bahia. E vencendo o Bahia, ficará a 3 pontos do time baiano. É uma situação difícil? É difícil. E nesse meio do caminho tem o Atlético Mineiro, que está na 9ª posição, mas vai ter disputa de Libertadores, disputa de Copa do Brasil e talvez não tenha tanta força nessa reta final. É esperar, não custa sonhar. O certo é que se o Vasco jogar com a mesma intensidade que jogou no sábado, e isso é prometido pelo grupo, o Vasco vai terminar bem o Campeonato Brasileiro e é o que se espera. Valeu, Emerson, grande abraço, a gente se vê logo mais na live Dicas de Mendonça lá no Barra Square. Tchau.
Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, pergunto a você, como é que ficou a sua cabeça, como está a sua mente em relação a essa eliminação na Copa do Brasil? E já projetando esse jogo contra o Cuiabá, jogo importante, o Vasco precisa voltar a vencer na competição, voltar a vencer, o que não acontece desde dia 1º de setembro, quando venceu o Vitória da Bahia fora de casa. Precisa voltar a vencer para dar confiança a esse time, chegar aos 40 pontos e respirar um pouco mais aliviado no Campeonato Brasileiro. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, que a sua participação sempre é muito importante. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, não custa nada. Tem um botãozinho aqui, ó, você clica, inscreva-se, só isso. Inscreva-se no canal, aciona também o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar com muitas informações e você pode continuar ajudando o canal Atenção Vascaínos através do projeto LivePix. Tá vendo o QR Code na tela? Passe a câmera do seu celular, vai abrir no site, você coloca o seu nome, a sua mensagem e a partir de R$3 você ajuda muito o canal Atenção Vascaínos, porque esse dinheiro é apenas para a gente fazer a cobertura do Vasco. Quinta-feira estaremos em São Januário, segunda-feira que vem contra o Bahia também estaremos em São Januário, estamos fazendo cobertura de todos os jogos do Vasco em loco, partindo para o estádio para trazer a melhor informação para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. E você também pode seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, em todas as plataformas e o nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima, 81 mil inscritos, a gente conta demais com a sua audiência para poder chegar a 100 mil ainda no final dessa temporada. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de segunda-feira, 7h30 da noite estaremos ao vivo, direto do Barra Square na Barra da Tijuca, Avenida das Américas 3555, para fazer a live Dicas de Mendonça e eu conto demais com a sua presença e também a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!